Primeiro ato. Um trecho no parque na fazenda de Piotr Nikolaevich. A ampla alameda, que partindo da plateia conduz ao interior do parque, em direção ao lago, está interrompida por um tablado improvisado, onde se realizará um espetáculo teatral doméstico. Particularmente adoro o Tchekov, acho que ele tem muita humanidade, muita beleza, assim, profundidade. Gaivota, como é uma peça que fala sobre o teatro, gente de teatro, artista, e era um dos projetos que a gente tinha há muito tempo, assim. E eu decidi retomar ele agora para comemorar 20 anos, justamente para celebrar o teatro. E hoje, depois do almoço, sem querer, peguei o som outra vez. Isso parece um pesadelo, no fim das contas. O senhor deveria morar na cidade. É, claro. Por favor, vocês serão informados quando a peça começar, mas por enquanto não podem ficar por aqui. Tenham vontade de se retirar. Esse espetáculo, na verdade, ele é o resultado de uma atividade que tinha dentro do próprio grupo Argonautas, que chamava de Clube da Cena, que é um projeto de Arildo, na verdade, é um local de treinamento de ator a partir de textos tanto de Tchekov como de Shakespeare, Nelson Rodrigues, Tennessee Williams. A gente trabalhou com alguns autores. Essa é a segunda vez que eu trabalho como ator numa peça de Tchekov. Aqui em Salvador só foram montadas 3 peças de Tchekov sem corte nas peças de longa duração, que foi lá em 1958 As Três Irmãs, em 89 O Jardim das Cerejeiras, com direção de Arildo Deda, e agora A Gaivota, também com direção de Arildo e Marcelo Flores. Goste ou não, tenho que ficar morando aqui. Chefe, a gente vai tomar banho agora. Tá bem, mas daqui a 10 minutos deve estar em seus lugares. Vamos começar daqui a pouco. Bom, um texto de 1896, mas que é muito atual também. Quais são os componentes que vocês acreditam que tem aí de contemporâneo? O ser humano. Você vê os conflitos e as coisas se repetem. É tão atual que se fala. É muito impressionante. Assim, é um texto atemporal mesmo. As mulheres são muito fortes, né? Essas mulheres são revolucionárias dentro da história. E você olha assim, não, será que ele escreveu isso há mais de 100 anos? Então, é sempre um desafio quando você tem um texto bom, né? Porque aí você vê a beleza, a verdade, e aí é o seu desafio como atriz de colocar a sua verdade nele. É verdade, mas não vamos mais falar nem de peças, nem de átomos. A noite está linda. A dramaturgia de Tchekov tem isso de surpreendente. Até hoje, quer dizer, mais de um século que ele escreveu, que foram encenadas as peças, mas até hoje, inclusive, ele é de difícil classificação. Não é fácil você dizer o estilo em que se enquadra Tchekov, né? Existem estudos e estudos, e, por exemplo, você pode afirmar que Tchekov é um realista, e você pode afirmar que Tchekov não é um autor realista, e provar ambas as coisas com os textos dele. Conseguiu enfocar o desespero humano, né? E isso tem a ver com o universal, de que você fala assim, é o desespero humano, é a impotência, é a nossa incapacidade de mudar as coisas, mesmo sabendo que elas precisam ser mudadas, ou mesmo sabendo das consequências da inércia. Mas mesmo assim as pessoas ficam inertes. Agora, outros autores falaram disso, mas ele conseguiu fazer isso baixando o tom do melodrama. A grande questão de Tchekov é, ele olha isso sempre de uma maneira irônica. Quando eu disse que ele pode, ao mesmo tempo, ser considerado realista e não realista, é porque ele responde sempre com os dados da mais absoluta observação da realidade. Ele diz isso muitas vezes, ele diz, eu observo a realidade, né? Nas minhas peças eu não quero julgar os personagens, eu quero apresentar como é esse modo de vida. Por esse viés, eu diria, ele é um realista. Mas, incrivelmente, Tchekov é considerado também o precursor do absurdo. Tem um fato, já é meio lenda, meio anedota e tudo, a importância disso, mas que, para Tchekov, ele estava escrevendo comédias.
Se você olhar como comédia irônica. Que Tchekhov é um introdutor, ou inventor, como a gente queira dizer, de uma comédia sem riso. Onde ele aponta esse vazio, esse ridículo, e mostra que as pessoas não precisam ficar em silêncio para não dizer nada. Elas podem falar e falar e falar o tempo todo e não dizer absolutamente nada. Algum cineasta, quem é que você acha que se aproxima, que dialoga? É uma coisa difícil, mas por incrível que pareça, eu pensei em Tarantino. Eu pensei em Tarantino exatamente porque ele tem uma maneira também de mostrar, no caso, não é o ridículo das personagens. Eu penso em Pulp Fiction, por exemplo. É um filme, para mim, que se aproxima muito, né, disso que eu vejo em Tchekhov. O que aqueles personagens falam de banalidades o tempo todo, e tem uma violência, que não só aquela violência explícita, aquela que acontece, um tiro que acontece, que atinge alguém, não. Mas aquela violência que fica prometida. Sempre quando eu dou uma disciplina em letras, que é criação literária, conto, eu digo aos alunos, a gente precisa visitar a obra de Tchekhov, porque ele é um grande mestre na área, na narrativa contística. E tem uma atualidade impressionante, né? E com uma multiplicidade de enfoques. Por exemplo, um conto dele, Angústia, a quem posso destinar minha tristeza. Então esse conto fala da solidão humana, do caráter incomunicável da dor, quer dizer, de uma atualidade enorme, né? Mas dentro de uma plasticidade. Eu costumo dizer aos alunos, esse conto poderia ser transformado num curta. Ao mesmo tempo que você tem essa faceta de Tchekhov, você já vai ter um outro conto, né? Pamonha, que é marcado por elementos dramáticos. Ele constrói o conto todo a partir do diálogo. É um patrão que resolve fazer as contas, pagar a governanta dos filhos. Ela teria que receber, segundo ele, 30 rublos por mês. Ao final, ela só recebe 14 rublos. E ela ainda diz merci. Quando ele ouve aquilo, ele não suporta aquela atitude de subserviência da governanta e diz, como é que você aceita isso? Ser explorada dessa maneira, ainda dizer merci. Todos esses contos, eu preciso dizer, você encontra nessa antologia, que é A Dama do Cachorrinho e os Outros Contos, que é tradução do Boris Schneiderman. Ele foi médico. Ele teve uma infância difícil, né? Porque o pai dele o obrigava a trabalhar, era comerciante, e numa venda, uma mercenaria, né? Entre 16 e 17 anos, ele foi para Moscou, foi quando o pai teve a derrocada, né, final, assim, financeira. Mas ele escreve, dá aulas e consegue ingressar no curso de medicina, então ele foi médico. E esse exercício da medicina, de alguma forma, deve ter ajudado na construção dessa observação, né, desse olhar atento à sociedade. Recentemente eu fui a um restaurante aqui na Graça e sempre o dono do restaurante me pergunta, Cássia, aí você me recomenda o que para ler? Eu disse, Tchekhov. Não se deve, não se pode morrer sem ler Tchekhov.